podem se assentar. Quem ainda está aí com o coração queimando do Aviva? Já apagou já? Quem ainda está aí com aquela fome incessante do Senhor? Não deixa apagar não. Não deixa, tem muito mais pela frente, amém? Amados, você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo no livro de 1 João, uma carta do apóstolo João. Não é o Evangelho de João, é 1 João, bem lá no finalzinho da Bíblia, pertinho de Apocalipse. Você vai achar as 3 cartas do apóstolo João, 1ª, 2ª e 3ª João. A gente vai ficar ali na 1ª. Vamos ler um pedaço. Vamos ler um pedaço bom. Não vou te pedir desculpa por ler um pedaço grande da Bíblia, porque a gente está aqui para isso, amém? Por favor, se atenha, não perca, não se distraia. Não se distraia, porque é um texto longo. Aprenda a se concentrar na palavra de Deus. Aprenda a ler textos maiores, a entender o todo. Não ficar tirando um textinho ali do seu contexto para encaixar naquilo que você quer que a palavra fale com você. Amém? Aprenda a ler textos longos, entender o contexto, quem é que está falando, com quem que está falando, por que escreveu aquilo, em que época que escreveu aquilo. Você só vai conseguir entender tudo isso se você ler textos maiores. Amém? E aí, vamos passear? Aleluia! Todo mundo achou? Todo mundo tem Bíblia aí? Se você não tem, se acostume a trazer a palavra. Senta do lado de um crente. Amém. Carta do apóstolo João, capítulo 1. Pronto? Apertou o cinto? Capítulo 1, versículo 1. Primeira carta, capítulo 1, versículo 1. Vamos lá. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada, e nós a vimos e testificamos dela. E vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. Para que também, olha o propósito aqui da carta, para que ele está anunciando? Para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Em algumas versões diz para que a sua alegria seja completa. Versículo 5. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. Que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E
sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas o mandamento antigo que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumia. Aquele que diz que está na luz e aborrece ou odeia seu irmão, está agora em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece ou aquele que odeia seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Amém? Vamos orar sobre essa palavra. Oh Pai, em nome de Jesus, Senhor, oramos para que o Senhor abra o nosso entendimento, para que essa palavra ela seja revelada no nosso coração, no nosso entendimento, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que caia por terra toda religiosidade, toda idolatria dos nossos corações, todo auto-engano, toda mentira, oh Senhor, toda farsa, Pai. Em nome de Jesus, revela-nos, Pai, revela-nos o que o Senhor deseja nos comunicar nesse trecho da Tua palavra. Revela-nos, Pai, toca-nos, Senhor, nos livra de distrações, nos livra, Senhor, de pensarmos em outras coisas, nos livra, Senhor, de tentarmos nos enganar. Oh Senhor, em nome de Jesus, que sejamos francos conosco mesmos, Pai, que sejamos verdadeiros, que sejamos sinceros, sem cera, autênticos, sinceros, Pai, diante da Tua presença, para que o Senhor tenha liberdade de nos transformar, Senhor, à luz da Tua palavra, para que possamos nos parecer mais e mais contigo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Então, qual é o contexto em que o apóstolo escreve esta palavra? O apóstolo João, essa palavra, essa carta, ela foi escrita acredita-se que para igrejas ali ao redor de Éfeso, que foi o lugar onde o apóstolo João passou os seus últimos dias. E ela foi escrita no final do século I. Ele já era bem velhinho. Ele era o último apóstolo vivo. O seu irmão, Tiago, também discípulo de Jesus, foi o primeiro apóstolo a ser martirizado. Ele foi o primeiro que morreu, muito cedo. Depois, um a um, foram falecendo, até que todos estavam mortos, menos o apóstolo João. Então, até em alguns lugares, ele se identifica como o ancião. Quem está escrevendo é o ancião, né? Ele era o mais velhinho da turma, o único que ainda estava vivo. 2 gerações de cristãos já haviam passado, e ele está escrevendo em meio à 3ª geração que está surgindo. Esse é o tempo em que a carta foi escrita. Acredita-se que é uma das últimas cartas a terem sido escritas. Provavelmente depois do Evangelho de João e até mesmo depois de Apocalipse. Então você pense em um apóstolo
que foi tão íntimo de Jesus. Porque assim, Jesus pregava para a multidão, e multidão os seguia. Mas dessa multidão, ele tinha 12 mais chegados, que ouviam coisas que a multidão não ouvia, que presenciava ensinamentos, milagres, que a multidão não presenciava. E desses 12, tinha 3, mais íntimos ainda: Pedro, Tiago e João. Esses 3 eram ainda os mais íntimos do Senhor. E desses 3, tinha João, aquele que recostou a cabeça no peito do Mestre, o mais íntimo de todos eles. E ele viu tantas coisas e viveu muitos anos. E a gente está lendo algo que, pense se alguém fosse escrever, se alguém pudesse falar assim, ó, você está no final da tua vida, de tudo que você experimentou, de tudo que você viu, o que você gostaria de deixar escrito? Que ensinamento você gostaria de deixar? São essas cartas. 1ª, 2ª e 3ª cartas de João. Então, essas são as cartas desse apóstolo. Por que ele escreveu essa carta? João escreve essa carta para alertar alguns irmãos a respeito de algumas falsas doutrinas que estavam permeando a igreja. Ele escreve para dar garantia da vida eterna para aqueles que creem no nome do Filho de Deus. Está lá no capítulo 5 isso dessa carta. Uma das falsas doutrinas dessa época é chamada de docetismo. Vem de dokeo, do grego, que significa aparentar. Esse falso ensinamento, vocês vão ver, gente, que tem tudo a ver com hoje em dia. Prestem atenção que os nossos irmãos cristãos do 1º século enfrentaram, para vocês verem as semelhanças que tem com o que nós enfrentamos hoje. Essa falsa doutrina permeou a igreja, começou a entrar no meio da igreja e dizer que negar a encarnação de Cristo. Começou a dizer que Jesus, ele veio, foi bom, ensinamentos muito bons, interessantes, importantes, mas que realmente Deus não poderia encarnar, porque a carne é naturalmente totalmente ruim e o espírito é essencialmente bom. Então, Jesus, ele foi mais que um tipo de fantasma. Ele aparentava ser real, mas ele não era real. Esse foi uma das falsas doutrinas que estava permeando a igreja. A outra, essa foi a precursora do gnosticismo, que veio mais um pouquinho ali no século II, mas ela veio preparando o terreno para o gnosticismo. O gnosticismo, ele dizia que a salvação, ela não vinha através da fé em Jesus Cristo. Ela vinha através de um conhecimento elevado. Você tinha que buscar um conhecimento espiritual mais elevado. E que isso não era para todos. Era para alguns, para uma elite que conseguia chegar a esse conhecimento. Então, o apóstolo, que era o último apóstolo vivo, começa a escrever a sua carta para esses irmãos que estavam começando a ter contato com isso. Ele diz assim, sabe, vocês estão, é a 3ª geração, né? Vocês creem naquilo que vocês ouviram falar. Talvez naquilo que os seus pais lhes contaram, seus avós. Alguém passou esse ensino para vocês. Mas
o que eu passo a relatar a vocês é assim. E ali ele diz, já no primeiro versículo, o que era desde o princípio. Da mesma forma que ele começa o Evangelho de João, ele começa a primeira carta. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra de Deus. Eu imagino o que esse apóstolo pensava quando ele escrevia essa carta. Disse, olha, vocês ouviram falar, vocês receberam esse ensino de outras gerações, mas eu estava lá. Eu ouvi com esses ouvidos, eu vi com esses olhos, eu apalpei com essas mãos. Eu fico imaginando o apóstolo lembrando das vezes em que ele caminhou com Jesus, de uma cidade a outra, a pé, pregando a palavra. Fico imaginando eles chegando, depois de uma caminhada de quilômetros, chegando numa cidade, cansados, com os pés empoeirados, procurando um lugar, alguém que os recebesse na sua casa, que lhes providenciasse alimento. Fique imaginando o apóstolo João lembrando de Jesus, chegando em algum lugar com fome. Eu fico imaginando o apóstolo João lembrando da humanidade de Jesus. De quando ele ouviu que o seu amigo Lázaro havia morrido e ele chorou. Eu fico imaginando ele lembrando de quando viu Jesus dormindo, cansado, orando, porque o Filho de Deus orava. E eu fico imaginando o apóstolo João lembrando disso, de Jesus rindo. Eu fico imaginando as reuniões com os 12, né? A equipe de líderes de Jesus. Hoje tem tantas equipes de líderes, né? Eles não eram diferentes. Muitas vezes conversando sobre assuntos tão sérios. E às vezes alguns ali debatendo, né? Sobre quem é o maior. Viu? Quando ele chegar lá, quem é que vai sentar à direita? Quem será que vai sentar à esquerda? Quem será que vai viajar no carro do pastor, junto com o pastor? Quem será que vai ficar com ele? Fico imaginando Jesus ouvindo isso. Será que Jesus levantava os olhinhos assim e falava... Fico imaginando, o apóstolo Paulo João viveu tudo isso. E lembrando de uma passagem que eles chegam em Samaria e negam hospitalidade para Jesus. E esse mesmo João, que era um homem contemplativo, também era um homem colérico. Ele chega para Jesus e diz, viu Jesus, você quer que a gente ore para que caia fogo do céu e queime todo mundo aí? Aí Jesus, né? Ai, meu Deus, até quando será, né? Alguns anos mais tarde, ele voltaria a Samaria com Pedro para pregar naquela cidade. E muitos milagres iriam acontecer e ele deve ter lembrado disso. Então, queridos, o apóstolo João, ele é aquele que viu um a um dos apóstolos abandonando Jesus no momento mais difícil da vida dele. E eu fico imaginando ele lembrando do medo que ele sentiu e enfrentou para que ele continuasse ao lado do mestre. Porque João foi o único que ficou com Jesus no momento da crucificação.
todos os outros o deixaram, menos João. E eu fico imaginando João olhando para aquela cruz. Vocês acham que esse homem tinha alguma dúvida de que Jesus era real? Você acha que ele olhava para aquele sangue escorrendo e achava que aquilo era um fantasma? Você acha que ele não lembrou que antes de morrer, Jesus olha para ele e diz: toma conta da minha mãe quando eu for? Para que maior humanidade do que isso? Então é esse apóstolo que está escrevendo essa carta dizendo: olha, eu vou falar para vocês do que os meus olhos viram, do que esses ouvidos ouviram, do que eu contemplei e as minhas próprias mãos tocaram. É disso que eu estou escrevendo a respeito. Assim ele começa a carta falando a respeito do que ele experimentou. E aí é interessante porque ali no versículo 3 ele diz assim: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. Agora para quê? Para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Amados, ele não está escrevendo para que essas pessoas que estão recebendo essas cartas saibam, tenham o conhecimento espiritual elevado. Ele diz: eu estou escrevendo para que vocês tenham comunhão, como eu tenho comunhão com o Pai e com o Filho. Não é para que vocês saibam, não é somente para que vocês saibam, é para que vocês tenham comunhão. Sabe, amados, nós deveríamos nos preocupar muito mais com aquilo que nós vivemos, com aquilo que nós experimentamos, do que aquilo que nós sabemos. Aliás, é uma desvantagem, porque aquilo que nós sabemos vai ser usado contra nós no dia do julgamento. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Hoje em dia, muita gente em busca de conhecimento, como os gnósticos na época. Querem saber muito. Saber. Os gnósticos, eles levavam mais em consideração as especulações do que os dogmas, doutrinas básicas do Evangelho. Alguma semelhança com hoje? Eu vejo homens e mulheres debatendo sobre o arrebatamento. Vai ser antes, vai depois, é pré-milenar, pós-milenar. E muitas especulações e discute. E o que você acha? E não sei o quê. E o vinho que eles bebiam, era vinho mesmo? Ou era suco de uva? E não sei o quê, não sei o quê. E fica buscando, cavando. Mas aí você vai olhar e ver o que essa pessoa experimenta, o que ela comunga de Deus. Em casa com a sua esposa, com seus filhos e no seu trabalho. E é uma tristeza. O que importa saber, amados? Coisas que, se o Senhor não deixou claro, se atenha ao que está claro. Se a palavra diz
mulheres, se sujeitem aos seus maridos. Pelo amor de Deus, respeite o seu marido. Não tem que ficar cavando esse versículo. Será que foi isso mesmo que ele quis dizer? Porque senão, o que é se submeter? O que é não sei o que lá? Amados, está claro. Sabe, às vezes se você cavoca demais, vira lodo e deixa tudo confuso. Tem coisa que a revelação já está na superfície, não precisa ficar cavocando. Se atenha ao que está claro. Então respeite o seu marido, não o envergonhe na frente das pessoas. Homens, honrem as suas esposas. Coabitem com sabedoria, diz a palavra. Protejam. Seja o provedor. Tem homens que dá vontade de dar uma chacoalhada. Estão deixando fardos tão pesados nos ombros das suas esposas. Tão pesados. Deixa ela, enquanto ela está dando conta, deixa ela. Queridos, o que você tem vivido, do que você já compreendeu da palavra? Como você tem se comportado no seu trabalho? Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, às vezes, dá uma tristeza tão grande. Há pessoas que aqui na igreja são muito servas. Posso te ajudar? Não, eu vou, pastora. Não, deixa que eu faço. Não, deixa que eu busco. Não. Mas a gente sabe que no trabalho o que você já compreendeu da palavra? O que já está claro para você? Filhos, obedeçam aos seus pais. Sabe, é cansativo. Os pais, eles trabalham, eles fazem tantas coisas. E aí, filha, por favor, vai lavar a louça para mim. Filha, por favor, lavar. Filha, você ainda não foi lavar a louça? Filha, queridos, obedeçam a seus pais. É só isso. Não deveria existir argumento, sabe? O pai falou, a mãe falou, vai e faz. É só isso. Você não cansa seus pais. Você não perde tempo. Você, sabe? O quanto você já conhece da palavra. Porque tudo que nós lemos e estudamos e aprendemos não é para sabermos, é para vivermos. Não importa o quanto você sabe, importa o quanto você vive. Comunhão significa partilhar das mesmas coisas. Sintonia de sentimentos, de modo de pensar, agir ou sentir. Identificação de ideais, de ideias. Isso é comunhão. Comunhão é o termo apropriado para descrever o relacionamento entre o Pai Celeste e os seus filhos. Sabe, amados, comunhão é algo que teve um preço muito alto. Muito alto. O Senhor, Ele teve que dar o seu próprio Filho para que restabelecesse essa comunhão que havia sido interrompida entre nós e o Pai. Se você for no final dessa carta, ele está falando, a respeito da comunhão, fala a respeito de andar como Ele andou, de quem tem comunhão com Ele, obedece aos seus mandamentos. E aí no final, sabe, se for lá no capítulo 5, tá falando da oração e tal. E aí no último versículo, ele termina assim, filhinhos, guardai-vos dos ídolos, amém. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos, amém.
E aí parece que nossa, parece que João mudou de assunto. Ídolos. Mas ele não estava falando de idolatria. Por que ele fechou a carta com isso? Imaginem que se realmente essa foi uma das últimas cartas, uma das últimas palavras dele, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. E aí orando e buscando no Senhor, falei, claro, isso tem tudo a ver com comunhão. Isso tem tudo a ver. Sabe por quê, amados? Porque o nosso Deus, Ele não é um Deus despersonalizado. Ele é um Deus que se relaciona. Ele não é algo que possa ser manipulado para os nossos fins egoístas, para os nossos próprios interesses. Não é algo que nós pegamos quando precisamos. Perdi o emprego, vou para a igreja orar, buscar a Deus para o Senhor me dar um trabalho. Tive uma discussão, tô mal, tô me sentindo ruim, vou para a igreja para me sentir bem. E aí, quando você não precisa dele, você devolve ele na tua estante. Deus, nosso Deus, ele não é assim, sabe por quê? Porque ele não é um ídolo. Isso que eu descrevi para vocês é um ídolo. O nosso Deus soberano, onipresente, onisciente, suficiente, decidiu se relacionar conosco. Ele não mandou o seu filho como um garoto de recados. Ele não nos mandou um recado. Jesus não cruzou uma ponte para nos falar, olha, assim, assim, assim. Ele é a ponte. Ele é aquele que nos leva de novo ao encontro do Pai. Ele é aquele que possibilita novamente esses encontros no jardim. O nosso Deus é um Deus de relacionamento. É um Deus de comunhão. Para termos essa comunhão com Deus, é necessário que andemos na luz e obedeçamos aos seus mandamentos. Queridos, não é possível, não se engane. Não é possível você continuar na prática do pecado e você dizer que você tem comunhão com Deus. Não tem. Sabe por quê? Porque a palavra não diz isso. Ela fala o oposto. Então não se engane. Aquele que tem comunhão com Deus não vive mais na prática do pecado. 1 João, vejam lá no capítulo 2, do 3 ao 6, diz assim: e nisto sabemos que o conhecemos, se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Amados, para o apóstolo escrever isso, é porque tinha pessoas que não estavam obedecendo aos mandamentos do Senhor, mas diziam que estavam em comunhão com ele. Provavelmente pessoas que faziam várias coisas, cometiam, andavam na prática do pecado, mas alegavam ser de Deus. E o apóstolo então escreve dizendo, gente, é impossível. Essa pessoa é uma pessoa mentirosa. Ela está enganada. Não é possível. Comunhão e pecado são totalmente opostos. Porque estar em comunhão é estar em um relacionamento com Deus, próximo a Deus. E a palavra diz que o pecado é que nos causa divisão, separação de Deus. Então eles são opostos entre si. Então a pergunta que fica para nós é: como anda a sua comunhão com Deus?
Que relacionamento você tem com Ele? Você tem um relacionamento com Ele? Porque se você não tem, meus queridos, é bom que você encare essa realidade. Você precisa enfrentar isso enquanto você está vivo. O quanto esse Jesus é real na sua vida. Porque alguns diziam que ele não era real. O quanto ele é pessoal para você. Jesus subiu ao céu, aos céus, para enviar o seu Espírito. Você comunga com esse Espírito? Você já sentiu esse Espírito? Você já esteve em algum momento na sua vida que você não sabia que decisão tomar? E você orou e disse, Espírito Santo me guia. E você recebeu a resposta. E você seguiu aquilo que Ele estava te direcionando. Você já experimentou isso, meu amado? Você já sentiu o Espírito Santo se entristecer com você por um pecado que você cometeu, por uma forma ríspida que você respondeu ao seu esposo, ao seu filho, a um irmão, e você começou a se sentir mal, e você tinha que consertar aquilo, porque se você não consertasse aquilo, você não ia ter paz, e você tinha que... Você desfruta desse relacionamento. Ou o cristianismo é apenas uma boa ideia para você? Um conceito legal, algo interessante, uma ideia elevada da espiritualidade, como os gnósticos. O quanto você vive desse Jesus de segunda a sábado? Porque domingo a maioria está aqui. Mas os fariseus, eles também estavam direto no templo. Direto. E você não encontra na palavra o Senhor sendo tão duro com alguém como Ele foi com os fariseus, com os religiosos. A preocupação de João é a mesma que nós levantamos hoje aqui. O quanto esse Jesus é real para você. E aí ele nos dá uma dica nessa carta. Se você está aí pensando contigo, como que anda a minha comunhão? Tem uma forma de nós medirmos isso. Vamos ali para 1 João 2, capítulo 2, 9, do 9 ao 11. Aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, até agora está em trevas. Trevas, lugar de ignorância, de falta de conhecimento. Aquele que ama a seu irmão está na luz e nele não há escândalo, mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Nós podemos medir o nosso nível de comunhão com Deus pelo nosso nível de relacionamento com os nossos irmãos. Ou vamos mudar essa frase. Nós podemos medir a nossa falta de relacionamento com Deus pela nossa falta de relacionamento com os nossos irmãos. O quanto você se relaciona com os seus irmãos, a forma como você se relaciona com os seus irmãos, revela o quanto você já experimentou do Pai e do Filho. Amados, isso é tão sério. Isso é tão sério. Eu não sei se vocês estão entendendo. Vocês estão entendendo? Veja ali no capítulo 3, vai um pouquinho para frente, 3, 10 e 11.
Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica justiça não procede de Deus, e também quem não ama seu irmão. Essa é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Amados, João, ele não está falando a respeito de um incrédulo. Ele não está falando para incrédulos, porque ele diz assim, ó. Ele diz assim: quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem é que afirma estar na luz? Quem afirma conhecer a luz. Não está falando de quem não queria saber de Deus, de quem não queria saber da luz. Ele está falando daqueles irmãos que diziam, não, eu sou um bom cristão. Eu sou de Deus. Mas ele está falando assim, amado, filhinho querido, se você diz que você está na luz, mas você corta um relacionamento com teu irmão, você está enganado. Na verdade, você está em trevas. E as trevas já cobriram seus olhos. Você não está enxergando mais. Você está cego. Você não sabe nem para onde você está indo. Você está se sentindo perdido? É porque você está em trevas. É forte. A falta de profundidade em comunhão, de comunhão com seus irmãos, reflete a falta de profundidade na sua comunhão com o Pai. Se você abandona facilmente um irmão, você está revelando quão frágil é o seu relacionamento com o Senhor. Se você tem dificuldade em perdoar, você demonstra não ter recebido uma revelação do quanto você já foi perdoado por Deus. E aí, provavelmente no seu íntimo, você se acha uma pessoa muito boa, muito justa e muito merecedora do reino de Deus. E aí, provavelmente, se alguém te ofende, você diz, fazer o quê, né? Não preciso daquela pessoa mesmo, ela que fique lá e eu aqui. Mas quando a gente tem uma revelação, amados, da nossa miséria, da nossa pequenez, da nossa dependência do Senhor diária, o quanto você depende da graça dele diariamente. Porque se você não depende da graça dele, você se deixa levar pela tua natureza pecaminosa. Quando você, medita e contempla aquele versículo que diz que as misericórdias do Senhor são a razão por não sermos consumidos. E elas precisam se renovar diariamente, todo dia. Se não fossem as misericórdias do Senhor se renovando todos os dias, nem eu e nem você estaríamos aqui. Quando você tem essa compreensão do quanto você depende da graça do Senhor e da sua misericórdia, quando um irmão pisa na bola, você não faz um escândalo, sabe? Você lembra das tuas pisadas. Você lembra do quanto você já foi e é perdoado e vai precisar ser perdoado até o dia que Jesus voltar. E aí você não fica fazendo onda para perdoar, fazendo cara feia, emburradinho. Você não faz isso, amado. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Já aconteceu da gente sentar para conversar com irmãos, para ali mediar uma reconciliação. Eu não consegui nem falar, sabia? Eu só chorava. Porque de um lado tinha alguém falando, olha, se eu te ofendi, me perdoa. Não foi essa a minha intenção, mas se eu te ofendi, eu quero que você me perdoe e tal. E de outro lado tinha uma pessoa assim, tão arrogante, sabe? Um orgulho tão não sei se eu vou te perdoar.
eu me entristeci de um jeito, falando, Senhor, essa pessoa não tem ainda revelação do quanto ela já recebeu do teu perdão, do quanto nós somos responsáveis pela unidade do corpo, o quanto o Senhor falou que o mundo somente reconheceria que nós somos verdadeiramente os seus discípulos se nós nos amássemos uns aos outros. Essa pessoa ainda não entendeu nada, Senhor. Como você reage quando fica sabendo que alguém falou mal de você, queridos? Como você reage? Você já gera um sentimento de vingança? Você já quer tirar limpo? Como é que é? Quão morto você está? Que comunhão é essa que vem à tona nesses momentos? Que Jesus é esse que você recorre nesses momentos? Ou você deixa Ele lá no instante porque nesse momento você vai tomar o controle da situação? Como você lida com a injustiça? Como você lida com a indiferença? Porque, amados, nós somos pecadores lutando para ser santos. Nós vamos pisar na bola, sabe? Nós vamos pisar na bola e todo mundo vai, sabe? Às vezes você vai esperar algo, até mesmo dos líderes, pastores. Poxa, esperava isso, desculpa, a gente vai te decepcionar muitas vezes. Como é que vai ser? Você vai virar as costas e sair? Ou você vai me oferecer graça? Porque nós precisamos disso. Nós precisamos estar prontos para oferecer graça uns aos outros. Porque senão não tem como a gente continuar junto. Sabe? É só pela graça. Sabe, é no momento que você é injustiçado. Às vezes quando você é desprezado, quando te falta um reconhecimento, quando, sabe, você ouve críticas, que você acessa essa comunhão. Sabe, muitas vezes, Edu e eu conversamos sobre situações, falamos, não foi legal. Algumas nos incomodaram muito e a gente sentou para conversar, para resolver e para não ficar nada que causasse uma barreira entre nós e algum irmão, alguma liderança. Mas houve situações em que nós achávamos, nós julgamos que a pessoa não iria entender, que a pessoa iria nos interpretar mal. E foram situações em que nós derramamos aos pés do Senhor, sabe? Nós acessamos essa graça, nós oramos, choramos diante do Senhor e falamos, Senhor, aconteceu isso, me feriu, nos magoou. Mas Pai, nós entregamos essa situação a Ti. Senhor, se o Senhor quiser resolver, amém. Se o Senhor, oramos para que a pessoa seja tocada, para que ela tenha realmente a visão correta daquilo que aconteceu. E se quiser se retratar, amém. Mas Senhor, se não, nós entregamos para Ti, como uma oferta. Eu entrego para Ti, Senhor. Em nome de Jesus, tira toda a amargura do meu coração, todo ressentimento, tudo aquilo que eu estou sentindo, Pai, eu não quero. E aí a gente já começava a orar pelaquela pessoa, Senhor, eu abençoo essa pessoa, eu abençoo. Em nome de Jesus, traz revelação a ela, abençoa ela, Pai. Ajuda ela, Senhor. E que nada fique entre nós e essa pessoa, que não haja nada, nenhuma amargura, nenhum ressentimento. O quão cristão você é quando você é ferido, amado. Que comunhão é essa que vem à tona?
nesses momentos você lembra da vontade de Deus? Você lembra dos seus mandamentos? Você lembra o que a palavra fala a respeito do perdão? Porque hoje em dia tá difícil. Gente, nós nunca na história desse país, nunca na história da humanidade se viu uma geração tão melindrosa. Você não pode chamar atenção na escola, porque os pais vão lá tirar satisfação. O que ela foi falar com o meu filho? Você tem que pensar, pisar em ovos no discipulado. Puxa, eu preciso falar isso para essa pessoa, preciso falar. Isso é um comportamento que tem prejudicado, que está impedindo ela de ir mais longe, de ir mais fundo. Mas como é que eu vou falar isso sem a pessoa virar as costas e ir embora? Porque agora tem uma igreja em cada esquina. E é isso que as pessoas fazem. Quando elas são confrontadas, quando elas são desafiadas a crescerem, elas dizem: não preciso ouvir isso, tchau. Para onde iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Sabe, queridos, às vezes você vai ouvir, você não vai concordar. Muitas vezes. Sabe o que você faz? Conversa com Jesus. Conversa com Ele. Porque assim, há situações em que Ele está te amadurecendo. Tipo assim, não, neguinho, você está errado. Não, quebre seu orgulho aí. Quebre seu orgulho aí, você está errado. Você ouviu e foi bem ouvido. Você vai ter que mudar. Só que às vezes, e muitas vezes, Ele está tratando também a sua esposa, o seu marido, o seu discipulador. E aí se, condicional, se você não estragar tudo, se você deixar nas mãos do Senhor, você vai ter a chance de presenciar tanta coisa linda, sabe? Você vai presenciar, talvez, o teu discipulador, o teu pastor, a sua esposa, o seu esposo chegar para você e falar: sabe, querido, lembra daquela nossa conversa? Eu acho que eu estava errado. Eu me precipitei, eu julguei mal. Você me perdoa? E aí vocês vão serem levados a um outro nível de intimidade, de confiança, de comunhão. Dê oportunidade às pessoas que estão ao seu redor de crescerem, amadurecerem também. Não corte o processo. E talvez, se você não abortar o processo, você vai chegar para eles e vai dizer: sabe aquilo que nós conversamos? Foi difícil de ouvir, mas você estava certo. Eu quero mudar. Eu não quero continuar assim. Relacionamento. Foi para isso que o Pai enviou o Filho, para resgatar os relacionamentos. Não há mudança de vida, não há transformação de vida fora do contexto dos relacionamentos. Provérbios 17:9 diz assim: aquele que cobre uma ofensa promove amor, mas quem o lança em rosto separa bons amigos. Quantas vezes
a gente presencia alguém vindo falar, nossa, mas tu não sabe o que aquela pessoa falou. Ó, eu vou falar porque eu sei que tu confia nela, mas mó traíra, falou isso e isso de você. Separa os maiores amigos. Se veio falar, queridos, essa não é a tua atitude. A tua reação tem que ser, olha, puxa, eu fico triste de ouvir isso, porque eu sei que vocês são amigos. Então eu gostaria que você fosse comentar isso que você está me falando diretamente para a pessoa. Procura resolver. Ou chama atenção na hora que a pessoa, olha, desculpa, eu sei que vocês são muito amigos, essa pessoa não faz nem ideia que você está me contando esse tipo de coisa. E, não vou falar, porque eu não quero atrapalhar a amizade de vocês, mas acho que vocês precisam conversar para resolver essa raiz de amargura que está no teu coração. E aí você não sai falando para todo mundo. Você não sai fofocando, sabe, caluniando, sujando a imagem do teu irmão. Você não faz isso, amados. O quanto você se importa com a unidade do corpo, o quanto você está disposto a lutar por essa unidade, da mesma forma que Cristo lutou, derramando o seu sangue. O quanto você tem sido verdadeiro no seu amor. 1 João 3,18, vejam lá, vamos lá, capítulo 3, versículo 18. Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra ou em ação e em verdade. A comunhão verdadeira, ela não acontece em discurso, mas em ação e em verdade. Sabe, quando alguém pisa na bola, eu não saio disparando um monte de mensagem no WhatsApp. Você viu que o fulano fez isso? Você viu que o fulano fez isso? Você fez... Palavras, qualquer um solta, né? Agora, e na hora de provar o amor? E na hora de proteger o irmão? Como é que é? Não amem de palavras, mas em ação e em verdade. Em atitudes, amados. Atitudes. A palavra fala de atitudes. Atitudes. E assim, numa prova de amor maior entre irmãos, de quando um pisa na bola, um pisa no calo do outro, ofende, é injusto. E aí eles sentam para conversar, ao invés de sair falando e fofocando e denigrindo a imagem de alguém, você senta, conversa, resolve, chora junto, sabe? Chora, sabe? O Edu e eu é muito, 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 muito difícil da gente discutir, né? Muito raro. Mas esses tempos a gente teve uma discussão. E aí a gente já consertou e tal, mas a gente se exaltou. Fazia muito tempo que a gente não se exaltava, de levantar a voz. E aí a gente consertou na hora e tal, nos resolvemos, mas eu não conseguia parar de chorar. Eu chorava, e eu estava sentindo uma tristeza tão grande no meu coração, mas tão grande. Eu dizia, Espírito Santo, eu não queria ter te entristecido. Eu não quero te afastar da nossa presença. Eu dizia, estou triste, porque a gente se exaltou. Eu não quero te ofender. Você é o meu amor. É quem eu quero do meu lado, é a pessoa que o Senhor escolheu para mim, é o meu companheiro, eu não quero te ferir. Eu estou triste pela gente ter tido essa discussão, triste, profundamente triste. Você pensa que lindo quando a gente sentir essa tristeza, quando acontecer alguma coisa entre nós. Dizer, irmão, eu estou triste, porque a gente não está bem. Eu estou triste, eu não quero que haja nada entre nós. Eu quero que a gente esteja bem. Que a paz do Senhor reine entre nós.
Vocês estão entendendo, amados? Amem em ação e em verdade. Queridos, verdade. Que difícil de encontrar a verdade hoje. Eu vejo as pessoas fazendo declarações de páginas no Facebook. Amigos desde não sei aonde, você é isso, minha amiga irmã, e aí por fora, você viu o que ela fez? Eu acho nada a ver falar assim. Sabe, não tem intimidade para chegar e falar, sabe, Maria, aquilo que você falou, eu não gostei, me magoou. Gente, nós precisamos ser mais verdadeiros. Feriu, fala. Leva essa intimidade para um nível, sabe, mais real, verdadeiro. Chega de máscara. Chega. Sabe, parece que fica sorrindo tipo Barbie. Mas não é verdade. Não é real. Fico triste. Porque eu sei de picuinhas pelos corredores, de um falando do outro. Mas se você olha no Facebook, são os melhores amigos ever. De sempre. Não amem de palavras, de discursos, mas em ações e em verdade. Nós podemos amar e ser verdadeiros. Sabe? Vocês acham que aquela mulher pega em adultério, que Jesus salvou de ser apedrejada, Jesus amou ou não amou aquela mulher? Amém? Todo mundo concorda. Jesus não chegou para ela e falou, puxa, que bom, hein? Te safei dessa. Graças a Deus que aquele bando de hipócritas se tocou que eles também eram pecadores, né? Agora vai, querida, vai ser feliz. Segue os desejos do teu coração. Ele não falou isso para ela. Ele falou, vai e não peca mais. Ele amou em verdade. Amou em verdade. A gente escuta umas coisas assim, eu tenho que amar, a gente tem que amar, então a gente precisa se misturar, a gente precisa estar lá. E quando vê, está pecando junto. Ame em verdade. Não esqueça da palavra. Não esqueça dos mandamentos. Não esqueça do que o Senhor tem te falado. Seja transparente, autêntico, real. Amém. Quando você for conversar, confrontar alguém, falar a respeito de uma pisada na bola, um pecado, não fale com os seus irmãos, já com esse desejo de condenar, de falar, você está errado, assuma. Não, amados, vá conversar já assim, com maior desejo de restaurar o relacionamento entre vocês. Essa tem que ser a motivação do nosso coração para essas conversas. E você que está sendo confrontado, está sendo ali, não ouça já pensando no erro da pessoa, porque essa pessoa também é assim, 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 assim. Quem ela está pensando, ela acha que é melhor para ela falar isso para mim. Eu vou, depois que ela acabar, eu vou falar isso. Não, amados, ouça com humildade. Ouça com humildade, talvez aquela pessoa, ela está falando a verdade. E sabe o que ela é na tua vida? Ferro que afia o ferro. O ferro afia o ferro e o homem afia o homem. O Senhor vai usar todos nós para nos melhorarmos. Faz parte do processo de santificação. Faz parte, não fuja dele. Ouça o seu irmão. Está sendo ferramenta nas mãos do Senhor. Amém? Vamos amar de verdade. Vamos comungar de verdade com o Senhor e com os nossos irmãos. Então vamos nos colocar de pé para orarmos.
Sabe, queridos, tem que ser muito comum no nosso meio. Você tá ali orando, né? Louvor tocando. E de repente vem alguém, me perdoa. Ai, eu tava pensando isso de você. Eu falei mal de você. Me perdoa. Eu vou me retratar para essa pessoa. Tem que ser comum, sabe? Um perdoando o outro, um falando com o outro, um na casa do outro, sabe? Aprofundem os relacionamentos, aprofundem essa comunhão, que ela seja verdadeira, que ela seja em ação. Não fuja da comunhão quando ela tiver algum momento tenso. Em frente, queridos, em frente, para o teu amadurecimento e para o amadurecimento do teu irmão. Amemos em ação e em verdade. Amém, Senhor. Vamos orar? Oh, Pai, nós queremos, Senhor. Oh, Jesus, nós queremos que essa comunhão que o apóstolo João fala, que era tão verdadeira na vida dele, Senhor, que ela seja assim, tão verdadeira na nossa vida, Pai. Que nós também, Senhor, não possamos falar a respeito do que o pastor falou, o líder falou, mas a respeito do que nós ouvimos, a respeito do que nós experimentamos, a respeito do que nós temos visto, a respeito do que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós queremos caminhar contigo, Senhor. Nós não queremos tratá-lo como um amuleto. Nós queremos desenvolver um relacionamento cada vez mais íntimo com o Senhor. E, Senhor, à medida que esse nosso relacionamento se aprofunda, ó Senhor, nos dê graça para nos relacionarmos com os nossos irmãos. Oh Pai, nos ajuda, Senhor, a nos relacionarmos com graça, com perdão, com amor, com longanimidade, Senhor, com paciência, com misericórdia. Oh Senhor, com doçura, com gentileza, com respeito, com sinceridade. Oh Pai, nos ajuda, Senhor, nos ajuda. Nós não queremos ser como o mundo é. Nós não queremos viver de aparência. Nós não queremos colecionar amigos nas mídias sociais. Nós queremos ter amigos mais chegados que irmãos. Nós queremos, Senhor, ter aqueles com quem nós podemos contar. Nós queremos ser aqueles que iremos oferecer o nosso ombro quando o nosso irmão estiver sofrendo. Ou nós queremos ter a quem, Senhor, quem recorrer quando nós precisarmos de ajuda, quando nós estivermos em necessidade, quando nós estivermos, Senhor, em pecado e precisarmos de alguém para nos confessarmos, para buscar restauração. Oh Senhor, que os nossos relacionamentos sejam verdadeiros, em nome de Jesus, que sejam verdadeiros. Oh Pai, nós não queremos, Senhor, buscar saber, nós queremos viver. Nós queremos viver a Tua palavra. Oh Senhor, nós queremos comer da Tua carne e beber do Teu sangue, porque nós queremos nos tornar parecidos contigo, Senhor. Nós queremos nos tornar participantes do Teu corpo, Senhor. Nós não queremos, Pai, fugir, Senhor, de confrontos, fugir, Senhor, da verdade a nosso respeito. Nós não queremos, nós queremos enfrentar, porque nós queremos crescer em intimidade. Nos ajuda, Senhor. Nos dê graça, nos dê graça, nos dê graça, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.